A educação ambiental pode ser uma grande aliada no combate à fome. Um programa aqui no Rio estimula a produção e também a distribuição de alimentos saudáveis. Priscila Xavier. Olá, muito boa noite para você, boa noite também a quem nos acompanha neste momento. E para falar sobre ações, iniciativas e programas, nós vamos conversar hoje com a secretária municipal do Meio Ambiente e do Clima, Tainá de Paula, que está há 4 meses na secretaria, mas já teve muito trabalho, né, secretária? Boa noite. Boa noite, uma honra estar aqui. A honra é nossa, secretária. Nós já agradecemos desde já sua presença e sua participação aqui com a gente. A gente começa falando já que os mangues são um ecossistema, né, muito importante, muito rico, e a secretaria trouxe isso para mais próximo do carioca, né, criando o programa Guardiões dos Mangues. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Claro, uma parte importante da recuperação dos nossos recursos hídricos passa por nós recuperarmos os berçários do mar e das lagoas. Nós já temos diversos mangues na cidade, inclusive alguns plantados por ativistas e pela própria secretaria, e nada mais justo que a gente ter um programa específico de educação ambiental e reflorestamento de uma área tão importante para a recuperação das nossas lagoas e mares. Agora, a gente pode falar de ecossistema, a gente pode falar de recuperação, juntando tudo isso a empoderamento feminino, né? Porque também tem o programa Guardiãs das Matas. Queria que a senhora também comentasse sobre esse programa. Sim, não, importantíssimo nós termos esse gesto, principalmente para as áreas de periferia e favela, com lideranças dos territórios esses que sofrem tanto com o desmatamento, quanto as queimadas clandestinas, quanto com a operação irregular de tráfico, milícia, são áreas de tensionamento ambiental. E nada mais justo que a gente empoderar mulheres construindo, a partir dos seus territórios, dos seus locais de moradia, uma estratégia de recuperação do nosso verde nessas áreas tão importantes para a cidade. E são áreas também extremamente ricas, né? Já tem os locais onde esse programa vai acontecer ou já está acontecendo? Qual foi a nossa estratégia? Nós escolhermos territórios onde já existem mulheres que tenham ações, sejam em hortas comunitárias, sejam com herveiras, com mulheres, de modo geral, em diversos setores da sociedade que tenham algum diálogo socioambiental. Para além disso, as unidades de conservação que estão nas franjas, tanto das periferias quanto as favelas, são áreas de preocupação da Secretaria de Meio Ambiente, onde elas vão atuar. Perfeito. A gente falando também de meio ambiente, dá também para a gente falar sobre uma alimentação mais saudável, né? E tem o programa Alimenta Rio, que inclusive já tem parcerias, né? Já tem parceria com a Rede Municipal de Ensino. Conta um pouco para a gente como funciona. E esse projeto é um projeto que me orgulha muito, que se insere no escopo do Hortas Cariocas, que é um dos programas mais longevos, não só da Secretaria, mas da Prefeitura como um todo, e é uma preocupação do momento. Nós temos hoje 33 milhões de pessoas em vulnerabilidade alimentar, que é o eufemismo da fome, essa que é a verdade, e o estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro não estão distantes dessa crise que é nacional. Então, associar produção de alimentos, com o empoderamento territorial, os hortelãos todos dos nossos programas são moradores locais que são capacitados para o plantio. E qualidade alimentar, a gente inseria a discussão do produto orgânico, da agroecologia, com as plantas medicinais que foram perdidas, um saber perdido ao longo dos anos, na cidade, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Como é que a gente associa história e memória do alimento e das plantas medicinais com produção alimentar e combate à fome. Para além disso, a gente inserir cozinhas comunitárias que façam o processamento dos alimentos, que ensinem, capacitem os territórios para a gente evitar o desperdício. A gente tem aí uma série de alimentos que poderiam ser utilizados nessa cadeia alimentar e não são descartados. A gente faz vários ataques, a gente combate o desperdício, a gente garante o reaproveitamento do que seria resíduo e a gente faz um programa mais qualificado no combate à fome no Rio. E trazendo isso para dentro da escola, gera também o empreendedorismo desses alunos, porque eles aprendem a manusear o alimento sem usar agrotóxico, algo que eles podem fazer dentro da própria casa deles, ali com a família, e isso se tornar um negócio também, né? Claro, eles aprendem, o que é qualidade alimentar, qual é a função de cada alimento. O debate da educação ambiental é muito forte quando a gente tem um quintal produtivo, uma horta
escolar presente e, ao mesmo tempo, como a gente faz com esse excedente, com esse alimento que pode sobrar e virar renda, claro, para a comunidade escolar e para a comunidade como um todo. Agora, um programa também muito interessante da Secretaria, voltado também para as favelas, é o projeto para que cada favela tenha também sua floresta, né? A gente sabe que as favelas são espaços que ficam muitas vezes marginalizados, né? São muito esquecidos e ali dentro existem potências. E uma potência da favela pode ser também a sua própria floresta, né? Cada casinha ali da favela ter o seu quintal verde, não é isso? Claro, não, esse é o objetivo. Nós temos um grande passivo que é não ter feito uma discussão de reflorestamento e arborização nesses territórios de favela. Durante muito tempo, do ponto de vista teórico, a favela foi vista, entendida como um inimigo do verde, como um amigo, um parceiro do desmatamento. Isso não é verdade. As principais favelas do Rio, se nós pegarmos Rocinha, Jacarezinho, tinham uma relação muito umbilical com as suas áreas de preservação, seja o rio, seja a floresta em si, e a ideia é que a gente resgate exatamente isso. Como é que a gente entende que a favela é, sim, cuidadora dessa floresta, como as favelas que estão nos arredores do Parque Nacional da Tijuca podem ser guardiãs do Parque Nacional da Tijuca, e a gente até brincar com o novo limite do parque. O parque pode começar no Borel e não necessariamente depois que a favela acaba. E aí a gente vai começar uma discussão não só do reflorestamento, que já é uma ação da Secretaria de Meio Ambiente, mas como é que a gente fala de agroflorestas, de florestas que também garantem alimento para essas favelas, como é que a gente fala de recuperação das nossas nascentes, que é uma política que cada favela quer investir, incentivar, como é que a gente fala de bosques nas favelas, como é que a gente fala de mais áreas verdes nas favelas, isso tudo criando um novo ecossistema, pensando que quanto mais verde, melhor a nossa qualidade de vida. E já é um pedido até mesmo da própria população, né? Um exemplo pode ser o Complexo da Maré, que lá dentro existe um parque ecológico, mas que não é utilizado pelos moradores, justamente por conta dessa ausência do poder público. E agora o poder público vem para fazer esse trabalho junto com os moradores. Exatamente. Né? A ideia é que a gente crie um ecossistema de educação ambiental, mas também oferecendo a ampliação, inclusive, dessas áreas verdes, né? Não adianta muito, claro, é um avanço, mas não adianta muita coisa quando a gente não tem corredores verdes, quando a gente não tem hortas, quando a gente não tem bosques, áreas verdes conectando a outras áreas da cidade. A gente não pode pensar os nossos bolsões verdes como áreas isoladas na cidade. Como é que a gente consegue pensar daqui a 50 anos, a gente vem refletindo, inclusive, a partir do que a ONU nos pede, né? Olha, planeja a sua cidade, planeja os seus projetos ambientais daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Aonde o Rio de Janeiro quer chegar? O objetivo da Secretaria hoje é a gente pensar um Rio de Janeiro que entenda as suas favelas como parte do ecossistema vivo da cidade. Agora, em qualquer secretaria, dá para se combater o racismo, né? E essa também é uma das pautas da Secretaria de Meio Ambiente e Clima. Queria que a senhora comentasse também sobre a viagem que fez a Denver, sobre o que foi trabalhado, o que vai ser trazido também aqui para o Rio de Janeiro. Claro. Bem, foi um gesto muito importante do prefeito Eduardo Paes ser signatário de um pacto que coloca no centro o desenvolvimento das populações majoritariamente marginalizadas, que são as populações negras, periféricas e de favela aqui da cidade. O Rio de Janeiro precisa ser pioneiro dessa discussão, por ser não só uma das cidades mais enegrecidas fora de África, mas por historicamente ter memória e ancestralidade negra no seu dia a dia cotidiano da cidade. Nós temos samba, nós temos a cultura negra, nós bebemos com muita vivacidade a discussão racial e nós não respondemos à altura tudo que a cultura negra, tudo que a população negra já nos ofereceu, inclusive economicamente. E agora, qual é o próximo passo? Na minha pasta, é fundamental a gente fazer a discussão do racismo ambiental, como é que a gente melhora os territórios de favela, e tanto o Guardiães das Matas, como Cada Favela é uma Floresta, são componentes dessa agenda antirracista no meio ambiente. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. Agradeço demais sua presença aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço o convite e lembrar a todos vocês que não tem plano B para o meio ambiente. Tá certo, secretária. Volto com você.